Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega já agitando o seu dia com muita informação do nosso Palmeiras. A gente vai começar com o Esporte Total aqui, falando muito ainda sobre a despedida do Rafael Veiga e a preparação do Palmeiras para esse confronto de logo mais contra o Vitória, mas o mais importante do vídeo, a gente vai trazer também o Sport Center falando da proposta oficial para a contratação de John Arias. No mesmo dia que anunciou a saída de Rafael Veiga, veio a proposta oficial para contratar John Arias, 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. O Palmeiras demorou, mas fez uma proposta que o Fluminense não vai conseguir cobrir. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E olha, hoje foi dia de um até logo do Rafael Veiga. E você vai conferir também mais notícias do Palmeiras. Dia de despedida de um ídolo. Palmeiras e Rafael Veiga oficializaram a saída do Camisa 23. Veiga é um dos grandes da história alviverde, palmeirense assumido e faz parte de uma das gerações vitoriosas mais importantes da história do clube. Chegou em 2017, marcou 109 gols e conquistou 11 títulos. Foi fundamental em campo, um líder, símbolo da torcida nos gramados. Sua despedida temporária rendeu até homenagens de Ademir da Guia, o Divino. E em uma carta aberta, Rafael, emocionado, falou com os seus, os torcedores do Palmeiras. Eu nasci vivendo verde e branco. Primeiro na arquibancada, sonhando, e depois no campo, realizando. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que viveria tudo o que vivi. E foram muitas as homenagens. O neto do seu Rafael, que no leito de morte pediu para o garoto um dia vestir esta camisa, garantiu que vai voltar. Uma coisa eu posso assegurar, que meu último chute, uma bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Nas imagens divulgadas pelo Verdão, Rafael deixa um bilhete em seu armário e o tranca. Ele foi emprestado e já anunciado pelo América do México até o final do ano. O jogador explicou sua saída do clube de coração. É algo que acho que não estava nos meus planos, isso dessa forma tão rápido, mas é um desafio que eu aceitei. Tomei essa decisão com calma, com sabedoria, e acredito que para o momento eu estou fazendo a decisão mais certa. A despedida dos companheiros aconteceu sexta-feira passada aqui na Academia de Futebol. Abraços, aplausos e palavras do técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira. Nós estamos juntos há 5 e, como estava a dizer, eu não posso falar da minha história no Palmeiras sem falar de ti. A gente passou momentos assim fantásticos juntos. E não tenho dúvida nenhuma que aqui é a sua casa, você vai voltar para cá e a gente vai celebrar mais muitas coisas bacanas juntos, tá? Obrigada por tudo, Veiga. Rafael Veiga vai, mas o Palmeiras fica. E o elenco continuou sua preparação para o jogo desta quarta-feira em casa, na verdade em Barueri, contra o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados na derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista, Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Piquerez devem retornar. Sabemos que tivemos um começo de temporada com altibajos, obtendo resultados que não queríamos, também tivemos alguns que sim. Então, estamos num período que temos que achar nosso rendimento jogo a jogo para ter essa sequência que ainda não, infelizmente não temos conseguido.
Na estreia do Brasileirão, empate em 2-2 com o Atlético Mineiro. No Campeonato Paulista, o Palmeiras é o segundo colocado e no domingo vai enfrentar o Corinthians em Itaquera. Esse jogo pode definir a classificação tanto de um como de outro, por isso vai ser um jogão de bola. Eu só não consigo entender essa saída do Veiga. Tudo dá a impressão que ele não queria ir embora, mas talvez conversando com a comissão técnica, nesse momento não teria espaço no time, mas por que sair? Por que ir jogar fora já dizendo que vai voltar? Até porque ele vai por empréstimo, ele não foi negociado. Enfim, tomara que o Veiga encontre um novo caminho, que o Palmeiras se encontre também e que o Veiga, no seu retorno, continue feliz ajudando o Palmeiras, até porque para o futebol brasileiro, jogador como Rafael Veiga hoje não é comum. É um tipo de jogador raro, que talvez não esteja vivendo um grande momento, mas eu deixaria ele no elenco, conversaria, e ele talvez, pelo que eu percebo nas declarações dele, não gostaria de ir, porque aquela passagem de ida e volta já garantida. Tomara que o Veiga aí encontre o caminho, encontre o que ele procura. Vamos falar de Palmeiras agora neste Sport Center. Daqui a pouco a bomba do dia. John Arias reforçará o Verdão. Antes, falar desse dia que foi de homenagem para Rafael Veiga, que se despediu oficialmente rumo ao América do México e com muita emoção. Olha aí. Alô, fã de esportes, o Palmeiras anunciou oficialmente a saída de Rafael Veiga, que foi para o América do México por empréstimo até o final do ano. Não teve uma grande homenagem, nem o clube trata a saída como um adeus definitivo, e sim um até breve. Isso porque, se o América do México não exercer a opção de compra no final do contrato em dezembro, o Rafael Veiga retorna ao Palmeiras e terá mais 2 anos de contrato. O jogador já não atuou no final de semana contra o Botafogo de Ribeirão e viajou para o México. Eu optei para vir para o Palmeiras por vários fatores, e um deles era porque eu tinha que cumprir uma promessa que eu fiz pro meu avô. Eu acho que eu consigo cumprir aquilo que eu prometi. Obrigado por tudo. Até breve. Com amor e gratidão, Rafael Veiga. Para a próxima partida contra o Vitória, o Palmeiras terá a volta dos titulares, jogadores que foram preservados na partida contra o Botafogo. Muitos começaram no banco de reservas, 3 nem foram relacionados para o jogo. Caso do Carlos Miguel, Gustavo Gomes e o Piquerez, os 3 estão de volta à equipe. Palmeiras vai com o time titular nos próximos 2 jogos, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri nesta quarta-feira, e depois na sequência contra o Corinthians, o clássico na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Mais uma novidade no time, a volta de Lucas Evangelista aos treinos. Ele que se machucou, passou por cirurgia, não entrava em campo para o treinamento com os companheiros desde setembro do ano passado. Depois de 4 meses, a volta aos treinamentos do Lucas Evangelista. Fica a expectativa se ele já será relacionado para a partida contra o Vitória. Mais provável que volte em campo para o jogo contra o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Uma volta gradativa do Lucas Evangelista. Palmeiras estreou com empate contra o Atlético no Campeonato Brasileiro e no ano passado vem de 2 empates contra o Vitória, em Salvador e também no Allianz Parque. Obrigado, Vinícius. E a gente vê aqui números do Rafael Veiga pelo Palmeiras. Foram 379 jogos, 293 como titular, ou 77% das partidas. 63 minutos em média por jogo, 108 gols, 55 assistências, 11 títulos, entre eles 2 Libertadores, né? O sonho de todo mundo, o sonho de consumo de todo mundo. Então o Veiga é ainda um remanescente do titular de 2020, né? Agora tem o Gustavo Gomes ali no elenco. Então, o Palmeiras realmente num processo de mutação, mas o Veiga disse que vai voltar, que o último jogo dele como profissional será com a camisa do Palmeiras. O último chute numa bola como profissional, ele disse que será com a camisa do Palmeiras. Foi bonito, né? Ele se emocionando, chorando, com as
fotos dele criança com a camisa do Palmeiras. Então vai em busca de um novo desafio no América do México. O André Jardine disse que vai usá-lo como camisa 10, como o cara referência ali do América do México. Bom, uns saindo, outros chegando. Olha só, o Palmeiras fez uma oferta de 25 milhões de euros, ou 154,8 milhões de reais, quase 155 milhões de reais, ao Wolverhampton, da Inglaterra, pelo John Arias. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE, confirmado pela nossa equipe da ESPN. Por ter uma cláusula de preferência de compra em contrato, o Fluminense, ex-clube do meia atacante, agora tem o prazo de 3 dias para cobrir o valor oferecido pelo Verdão, caso realmente deseje ter o jogador de volta. Temos aqui também uma tela do John Arias, 26 jogos, 16 como titular no Wolverhampton, 52 minutos por jogo, 2 gols e 1 assistência. É um desempenho fraco, né, Elton? E pensando já em voltar ao futebol brasileiro, já tem uma conversa muito forte. Agora é ver se o Fluminense consegue cobrir esse valor. O que você acha dessa proposta e dessa possibilidade do Palmeiras contar com o John Arias? A impressão que dá é que o Palmeiras está mais próximo, que é difícil para o Fluminense cobrir esse valor, né? Sim, eu acho que a questão financeira pesa bastante nesse sentido. É claro que o desejo do jogador também é levado em consideração. Você falou que é uma temporada fraca do Arias, né? De um time que venceu uma partida só em 24 jogos, né? É um time que realmente é muito fraco, o Wolverhampton, nessa temporada, 8 pontos somados. Para você ter uma ideia, quem tá o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Nottingham Forest com 26. Tá 18 pontos de saída da zona de rebaixamento, já será rebaixado matematicamente. Então o Arias faz parte realmente de um time que não funcionou nessa temporada. Ele que vivia esse sonho, né, de jogar fora do Brasil, depois, né, obviamente, né, saindo do seu país de origem. Jogar no futebol brasileiro foi importante, mas jogar na Europa para ele também era um desejo. Ele acabou realizando esse sonho com o Vitor Pereira, né, levando ele para lá, ali com quem ele está conversando agora, o Vitor Pereira, que não é mais técnico, inclusive, do Wolverhampton, mas a volta pro futebol sul-americano, né, e pro futebol brasileiro, em ano de Copa do Mundo, Edu, muitos jogadores vão buscar esse movimento, muitos, inclusive os que jogam na Premier League. O Paquetá é um exemplo. Eu acho que pro Arias vir pro futebol brasileiro é importante também pensando em Copa do Mundo. A questão também, que eu acho que pesa bastante, é em qual time você vai conseguir mostrar o seu futebol o suficiente para chegar no Mundial com muita força, né? Com autoridade. Ele fez um Mundial de Clubes muito bom na temporada passada, né, pelo Fluminense. O Fluminense seria um caminho natural, mas eu acho que financeiramente pesa bastante essa questão e o Palmeiras tem muita vantagem nesse sentido. E se ele aceitar ir para o Palmeiras, também vai para um time que vai brigar por títulos, que vai ser um protagonista. Então, para onde o Arias for ou vier, eu acho que vai ser bom para ele. Eu acho que vai ser bom para os times também que escolherem, mas nesse sentido, Edu, o dinheiro faz muita diferença e o Palmeiras, nesse momento, está à frente do Fluminense. Notícia urgente na sua tela, então, 25 milhões de euros, o Fluminense tem 3 dias para cobrir. E como que você imagina o John Arias se encaixando na equipe do Abel Ferreira, Elton? O time que tem jogado com, muitas vezes, o Alan, né, fazendo essa função ali de meia pela direita, atacante pela direita, o Arias, ele joga muito bem por ali. Eu acho que é um Palmeiras que tem um elenco que precisa realmente de um jogador nesse sentido. Você trouxe aí, né, essa questão dos remanescentes e tal, um time que tem se modificado muito nas últimas temporadas. De ponta direita, você tem o Felipe Anderson, que Felipe Anderson de origem é ponta direita, mas tem jogado muito mais por dentro e muitas vezes pela esquerda, mas é um jogador nesse momento fora, né, tá com problema no joelho, por isso o Alan tem feito essa função. Do outro lado você tem o Sousa, que é um cara que faz essa função pela esquerda, o Riquelme, que é um garoto ainda, que joga por ali, e o Paulinho, né, que é o atacante que ainda se espera muito dele e ainda não conseguiu corresponder, outro que retorna de lesão, ainda não está 100%, ainda não está à disposição. Então acho que ele tem espaço nesse time do Palmeiras, dos dois lados do campo, principalmente pelo lado direito, apesar do lado direito ser o problema menor nesse momento para o Abel Ferreira. Mas
pela característica de jogo do Palmeiras e principalmente dele, né, de abrir espaço, do 1 contra 1, da velocidade, se encaixaria muito bem nos dois lados do campo, Edu. Principalmente do lado direito, onde ele joga muito bem também. De repente a solução é o Alan do lado direito e o Arias do lado esquerdo, cada um fazendo essa função ali, ainda com Vitor Roque, com Flaco Lopes, dá samba, hein, essa mistura Brasil-Argentina Colômbia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão. A gente começou o vídeo com o Esporte Total, ainda falando muito sobre a despedida do Veiga. A gente espera que o Veiga seja muito feliz lá e, se Deus quiser, reencontre o seu futebol e, quem sabe, pode voltar para vestir a camisa do Palmeiras e nos dar alegria novamente, porque deu muito título, deu muita alegria pra gente. Então, a gente deseja tudo de bom e de melhor pro Rafael Veiga. É verdade que deu uma apertada no coração, mas se Deus quiser vai ser bom pro Palmeiras e bom pro jogador. A gente vai trazer aqui a provável escalação, tá? Gosto sempre de lembrar que é provável escalação, porque a escalação oficial só sai 1 horinha antes do jogo. Então fica difícil pra gente trazer um vídeo pra vocês já com a provável escalação, não, com a escalação oficial. Então, a gente está trazendo aqui uma escalação feita pelo GE, pelos setoristas que acreditam que o Palmeiras vai entrar em campo assim amanhã e já contra o Corinthians. Vai ser provavelmente o mesmo time. Carlos Miguel, Kelvin, não tem outro. Bruno, Fux ou Murilo, eu acho que o Fux está merecendo ser titular muito mais do que o Murilo. Gustavo Gomes e Piquerez. O meio de campo ali com Andrés Pereira e Marlon Freitas. Eu, sinceramente, com os dois que não são tão de marcação, preferia o Giai ali na direita, que não é tão bom para frente, mas é um pouco melhor defendendo do que o Kelvin. Mas, enfim. E aí eles apostam com o Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes e o menino Alan, que tem oscilado. Mas, enfim, Maurício tem recuperado devagarzinho o seu futebol. A gente espera que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo e uma boa apresentação hoje, logo mais contra o Vitória. Mas foco total em John Arias, né, rapaziada? Demorou muito, o Palmeiras, cara, para muitos estava lento no mercado, só que tudo que foi falado durante os últimos dias, cara, a gente ficou sabendo que o Palmeiras estava sem caixa. Então ele foi juntando a venda dos jogadores para sim chegar num valor e fazer essa proposta para contratar o John Arias. Para quem não sabe, essa opção de compra do Fluminense é o quê? Agora que a proposta oficial do Palmeiras chegou lá no Wolverhampton, o Wolverhampton tem obrigação de informar o Fluminense da proposta. E o Fluminense pode igualar essa proposta e levar o jogador para lá. Sendo que o presidente do Fluminense falou que ia tentar exercer sim. Só que depende do valor. Então foi por isso que o Palmeiras segurou o máximo e juntou aí essa grana para bater o martelo nos 25 milhões de euros pelo jogador. A mesma coisa que pagou pelo Vitor Roque. Claro que o Vitor Roque ainda vai ser vendido, ainda vai dar lucro para o Palmeiras. O John Arias é um jogador de 28 anos, já é em outro foco, para trazer resposta técnica de imediato. Então o Palmeiras faz essa proposta de 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões, né, de reais, para que o Fluminense não consiga cobrir. É um valor que está muito acima do orçamento do Fluminense, então a gente acredita sim que nos próximos dias ou talvez nas próximas horas o Palmeiras consiga confirmar a contratação de John Arias, tão sonhado, tão esperado. Será que essa novela vai ter sim um final feliz? A gente espera que sim. A gente acredita que pelo valor o Fluminense não vai cobrir e a gente vai contar com o colombiano vestindo a camisa do Verdão. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre essa espera? Você acha que o Palmeiras fez certo em juntar essa grana para fazer essa proposta que o Fluminense não vai conseguir cobrir? Qual é a sua expectativa de ver John Arias,
vestindo a camisa do Verdão. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Deixe o seu like e hype o vídeo, rapaziada. Hype o vídeo que ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação. Essa informação do John Arias veio no finalzinho da noite. A gente estava aqui, ó, pronto para pegar a matéria e trazer aqui para vocês um corte. Então, quando você hype o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Verdão e ele acaba mostrando para muito mais palmeirense. Então, valeu, rapaziada. Um grande abraço. Se Deus quiser, até mais tarde com o pós-jogo de uma grande vitória do Verdão. Grande abraço.